Vamos nessa então, pessoal. Vamos dando continuidade aí nas aulas sobre as variações do esquema de aterramento TN. Então vamos lá. Para relembrar um pouquinho, o esquema TN ele está no item 42221 da NBR 5410 e diz o seguinte, olha só, preste atenção na característica do esquema TN. O esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes do esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. A saber, nós temos aí abaixo, olha só, letra A, letra B e letra C. A letra A, pessoal, a gente já estudou na aula passada, que foi o esquema TNS, no qual o condutor neutro e condutor de proteção são distintos. Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, e vou repetir de novo aqui no finalzinho do texto, olha só, pessoal, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que esquema de aterramento se define entre neutro e terra, entre neutro e o condutor de proteção. Tranquilo até aí, pessoal? Esquema de aterramento não se define com as fases, e sim com neutro e terra, beleza? Isso que eu preciso que vocês fiquem sabendo. Na verdade, eu já falei isso na aula anterior, estou falando nessa aula de agora e vou falar nas próximas até a gente concluir essa questão de esquema TN. Então vamos lá, pessoal, nessa aula de hoje, nessa aula de agora, a gente vai falar sobre a letra B, que é o esquema TNCS, que conforme a norma diz que em parte do qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. Isso a gente pode conferir na figura 2, que inclusive está chegando aí para vocês, olha só. E eu preciso que vocês entendam o seguinte, essa configuração de esquema TNCS é uma configuração do esquema de aterramento dentro da edificação, ok, pessoal? Não envolve padrão de entrada, é esquema TNCS dentro da edificação. Tranquilo até aí, meus amigos? Deu para entender? Bacana, então vamos lá, vamos aprender a interpretar de uma forma definitiva, bem simples e bem rápido. Vamos lá. Observe esse aterramento aqui da alimentação. Esse aterramento da alimentação é o aterramento da edificação. É aquele aterramento que você faz e leva para o quadro de distribuição. A gente já aprendeu também, e com certeza você já deve saber, que esse aterramento da edificação, ele tem uma sigla. Essa sigla é a sigla PE, que significa proteção. Os condutores de aterramento eles são chamados também de condutores de proteção, ok, meus amigos? E nesse ponto aqui, na verdade, observe que está havendo uma interligação do condutor de aterramento da alimentação com outro condutor, que na verdade é o neutro. E que neutro é esse? Da onde vem esse neutro? É o neutro que vem do padrão de entrada, ok, pessoal? Então, por que existe aqui essa sigla PEN? Eu vou colocar uma fórmula aqui ao lado para vocês entenderem bacana, com mais facilidade, olha só. Então funciona da seguinte forma, juntou o cabo PE, que é o cabo de proteção, com o condutor neutro e formou a sigla PEN. Por quê? Porque PE mais N é igual a PEN. O PE, pessoal, é do aterramento da alimentação, o N é do condutor de neutro que vem do padrão de entrada, que se uniram justamente nesse ponto, surgindo aí uma nova sigla, que é a sigla PEN. Tranquilo até aí, meus amigos? E a partir desse momento, o condutor PEN, ele vai seguir para dentro da edificação, ou seja, um único condutor com as duas funções acumuladas. Que função é essa? É a função de neutro e a função de terra. Tanto é verdade que a própria NBR 5410 colocou essa simbologia aqui, pessoal, olha só. Essa simbologia, ela indica que esse condutor acumula, ou seja, combina as duas funções. Tranquilo até aí, meus amigos? E para a gente entender de uma maneira muito mais simples a configuração do esquema de aterramento, porque além da sigla que esse cabo recebe, o aterramento da alimentação, ele recebe também uma letra. Que letra é essa? É a letra T. E é muito importante a gente saber disso, pessoal, que é para a gente entender como se forma, como se define a configuração do esquema de aterramento nesse ponto. Como, por exemplo, o condutor de proteção, o condutor de aterramento, como ele recebe a letra T, então nós temos aqui ó, um T, nós temos também um N, que é o N do condutor neutro, e a partir do momento que junta TN nesse ponto, ou seja, terra e neutro, surge aí também uma outra letra, é a letra C. Por que a letra C? Porque houve uma combinação entre terra e neutro. Tranquilo até aí, pessoal? E a partir desse momento surgiu o esquema de aterramento TNC. Bacana, gente? Então vamos lá. Esse condutor
que vai para dentro da edificação com as duas funções acumuladas, ele tem uma sigla, é a sigla PEN. Por quê? Porque é um único condutor com a função de neutro e de proteção. E esse condutor também tem um esquema de aterramento. Qual é esse esquema? É o esquema TNC. Tranquilo até aí, meus amigos? Bacana? E ele vai para dentro da residência até certo ponto. Como diz aqui, ó, o texto da letra B aqui em cima. Vamos lá, pessoal, olha só. Esquema TNCS em parte, ou seja, até certo ponto, do qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. Observe, pessoal, que o ponto que o cabo é PEN, no máximo é até aqui, ó. É até aqui. Então, observe que essa massa aqui, ó, quando precisa do aterramento, puxa do condutor PEN. E quando precisa do neutro, puxa também do condutor PEN. Já a partir desse ponto para frente, observa que houve uma separação, onde o condutor de proteção seguiu direto e adotou novamente a sigla PE de proteção, e o condutor neutro seguiu um outro caminho e adotou a letra N de neutro, ou seja, houve uma separação. Com essa separação, surge também aí a letra S de separado. Com isso, pessoal, configura o esquema de aterramento em maneira geral dentro da residência, voltando um pouquinho aqui, olha só, TNCS. Tranquilo até aí, meus amigos? Deu para entender? Então é dessa forma que se configura o esquema TNCS dentro da edificação. E a partir desse momento, ou seja, a partir da separação, quando a massa, ou seja, o equipamento precisa de um neutro, ele puxa do condutor neutro. Quando precisa de um condutor de proteção, ele puxa do condutor de proteção, conforme você está observando aqui na própria figura 2 da NBR 5410. Beleza? Deu para entender? Bem simples, né, gente? Bem simples mesmo. É dessa forma, pessoal, essa é a explicação definitiva do esquema de aterramento TNCS. Bacana? Agora vamos fazer o seguinte, bora ver como é que ficaria isso em um quadro de distribuição. Vamos lá, deixa eu afastar aqui um pouquinho a figura número 2 da NBR 5410 e trazer para vocês agora o quadro de distribuição. Olha só, é um quadro de distribuição, inclusive é o mesmo que a gente usou na aula anterior, do esquema TNS. Olha só, esse quadro tem dois barramentos, o da esquerda nós vamos utilizar como aterramento e o da direita a gente geralmente utiliza como neutro. Agora observe o seguinte, pessoal, esse barramento da esquerda, é lógico que ele vai receber o condutor de proteção, ou seja, o aterramento da edificação, ok? Não é o aterramento do padrão de entrada. Agora, lá do padrão de entrada, vem o neutro, observe aí. Observe também que, como a gente já viu ainda há pouco, esse aterramento ganha uma sigla, que é a sigla PE, e ganha também uma letra, que é a letra T. E o neutro é representado pela letra N. Então, nesse momento, pessoal, nós já temos aqui o esquema TN, e como se juntou no barramento TN, houve uma combinação, conforme mostra aqui na figura 2. Ó, bem nesse ponto, houve uma combinação. E com isso surge a letra C, de combinado, de combinação, aqui no quadro de distribuição, propriamente dito no barramento. Bacana, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? E a partir desse momento, é claro que o cabo que sair desse barramento é o cabo PEN, com as duas funções acumuladas, de neutro e terra. E é exatamente por isso que a gente não vai precisar desse barramento aqui do lado direito. Então, se esse esquema de aterramento fosse utilizado em uma residência, por que eu digo se esse esquema de aterramento fosse utilizado nessa residência? É porque eu estou mostrando para vocês, pessoal, só para efeito de conhecimento, mas o esquema TNCS dentro da residência não é permitido pela NBR 5410. E eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês isso com detalhes, não necessariamente nessa aula, eu vou explicar nas próximas aulas, que ainda não acabou a nossa aula e nem vai acabar nessa aula as variações sobre o esquema de aterramento TN. Tá? Então vamos ficar ligados nas próximas aulas. Mas vamos lá, se fosse permitido pela NBR 5410, ficaria dessa forma. Vamos imaginar uma tomada, beleza? E aí a tomada precisa de neutro, a gente puxa daqui, ó, do barramento neutro, precisa do aterramento, puxa daqui do barramento o aterramento. Tranquilo? Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana? Então aí, pessoal, nós temos ainda o esquema de aterramento TNC. Agora, bora ver ao ponto onde terra e neutro se separa, surgindo aí o S. Vamos lá. Imaginem que dentro dessa residência, em algum ponto da residência, existe uma caixa onde essa caixa tenha dois barramentos. Barramento de proteção e barramento de
neutro. Como é que é feita a separação? Vem um cabo PEN lá do barramento, olha só, cabo PEN lá do barramento, e aí alimenta primeiro aqui a barra de proteção e depois jampeia para a barra que vai ser o neutro, formando aí o S. Ok, pessoal? E aí o raciocínio é o mesmo. Precisou de uma tomada, olha só, observa a tomada, alimenta com o neutro do barramento de neutro e alimenta com o aterramento do barramento de proteção. Tranquilo até aí, meus amigos? Então, dessa forma, se configura o esquema TNCS dentro da residência, se fosse permitido pela NBR 5410. Um outro detalhe, pessoal, todo cabo PEN obrigatoriamente tem que ser de 10 milímetros, tá? No mínimo 10 milímetros. E um outro detalhe é que eu usei cores diferentes aí nos cabos, mesmo sendo PEN, só para facilitar aqui o entendimento e a visualização. Só que numa situação real, o cabo PEN, de acordo com a NBR 5410, ele deve ser da cor azul clara e com anilhas verde e amarelo, tá certo, meus amigos? Então, era isso que eu queria passar para vocês. A gente se vê na próxima aula ainda falando sobre as variações do esquema TN. Valeu, gente. Grande abraço.